Hoje na História. Um importante capítulo da história do Brasil foi escrito às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, em um dia como hoje, no ano de 1822. De acordo com a historiografia clássica, foi naquele 7 de setembro que o nosso país conquistou a independência política de Portugal, em um momento que ficou marcado pelo Grito do Ipiranga, proclamado por Dom Pedro I com as famosas palavras independência ou morte, decretando o fim do domínio português sobre o território brasileiro. Apesar da autonomia política, o Brasil, contudo, ainda era dependente economicamente de potências como a Inglaterra. De acordo com a historiografia moderna, no entanto, este processo de independência teve início em 1808, quando houve a transferência da corte portuguesa para o Brasil por conta do avanço das tropas napoleônicas na Península Ibérica. Além disso, outras revoltas contra o domínio português também marcaram a nossa história, mesmo antes da chegada da corte ao Brasil, como foi o caso da Inconfidência Mineira em 1789. Entre os fatos mais imediatos que resultam do Grito do Ipiranga está o Dia do Fico, ocorrido em 9 de janeiro de 1822, quando Dom Pedro I se recusou a cumprir a exigência da Corte de Lisboa, que determinava o seu retorno a Portugal. Com isso, mostrava-se clara a intenção de recolonizar o Brasil, mas a presença de Dom Pedro impedia este propósito. Este, no entanto, não retornou e proclamou: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico." Depois disso, uma série de medidas prepararam um terreno para a inevitável independência do Brasil. Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte, organizou a Marinha de Guerra e ordenou o retorno das tropas de Portugal. Ainda determinou que nenhuma lei de Portugal iria valer no Brasil sem a sua autorização. Poucos dias antes da proclamação da independência brasileira, Maria Leopoldina assinou no dia 2 de setembro o Decreto da Independência, declarando o Brasil separado de Portugal. Esposa de Dom Pedro, ela havia assumido como princesa regente, enquanto o príncipe estava apaziguando ânimos exaltados em São Paulo. Ela usou os seus atributos de chefe interina do governo para fazer uma reunião com o Conselho de Estado, ocasião em que o documento foi assinado. Durante a viagem, Dom Pedro recebeu uma nova carta de Portugal que anulava a Assembleia Constituinte e exigia a volta imediata dele para a metrópole. Todas essas notícias chegaram a Dom Pedro quando ele retornava de Santos para São Paulo. Diante de todos esses fatos, só havia uma coisa a fazer. À beira do riacho do Ipiranga, ele levantou uma espada e gritou: "Independência ou morte." Em dezembro de 1822, Dom Pedro foi declarado imperador do Brasil. A independência do Brasil foi reconhecida primeiramente pelos Estados Unidos e o México. Portugal só fez isso depois do pagamento de 2 milhões de libras esterlinas, dinheiro que Dom Pedro pegou emprestado da Inglaterra. Apesar do valor histórico do 7 de setembro, velhas estruturas sociais permaneceram intactas, já que a população mais pobre não fez parte do processo e permaneceu distribuição desigual de renda. De um lado, havia uma poderosa elite agrária e de outro, os traços fortes de uma nova nação que carregaria por muito tempo o peso dos 300 anos de escravidão em sua história. Esse foi o Hoje na História, um oferecimento ECD.